Porque o Brasil é o lugar onde você faz a sua casa, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que colocar um muro em volta da casa, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que colocar caco de vidro em cima do muro, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que colocar um cachorro na sua casa, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que colocar uma placa avisando que tem cachorro na sua casa, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que colocar na placa que o cachorro é bravo, mas isso não é suficiente para te proteger do bandido. Você tem que deixar a luz acesa quando você sair de casa para tentar enganar o bandido, mas isso não é o suficiente para te proteger do bandido. Você tem que fazer um monte de pessoas de papelão para parecer que tem mais gente com você em casa, amarrar umas cordas neles e ficar dançando porque a sua família viajou e te esqueceu em casa no Natal e você só tem 8 anos. Talvez eu tenha confundido com Esqueceram de Mim, né? Eu acho que foi. Que obviamente não é um filme que se passa no Brasil, né? Porque se fosse no Brasil a família não ia ter dinheiro pra viajar, né? Não tinha largado o filho sozinho em casa e mesmo assim tinha sido roubada, porque isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Nada no Brasil é o suficiente. O Brasil é o lugar onde o bandido é hipócrita. O ladrão é hipócrita. Ele não precisava, mas ele é. Você tá na rua, aí você vai atender seu celular. O cara passa e toma o celular da sua mão. O que ele fala? Perdeu! Perdi? Eu sei exatamente onde ele estava na minha mão, você pegou, eu tô te vendo correndo com ele na mão, você vem me falar que eu perdi? Será que esse cara acha que ele descobriu o meu celular por um acaso? Vai ver, ele acha que ele é um arqueólogo, né? Ele é o Indiana Jones, ele tá descobrindo as coisas dos outros. Esse cara deve ter se inspirado em Cabral, que chegou num continente cheio de gente, falou que descobriu. O Brasil não tem a menor condição, porque o Brasil é aquele lugar, né? O Brasil é o lugar onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo? Todo mundo já conhece, né? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Ou seja, uma das músicas mais sensatas da história do Brasil era Bom Xibom Xibom Bom. Olha o nível do país pra você ver esse tipo de coisa. O Brasil não tem condição. Eu vi uma notícia outro dia que um cara ele foi pular o muro para entrar sem pagar num evento e aí ele caiu e quebrou a perna. Só que o evento era entrada franca, era gratuita, era 0800, era de graça. O idiota conseguiu machucar. O cara pulou o muro pra entrar na ação global. Vai tomar no cu. É muito absurdo. Devia ter quebrado as duas pra pelo menos ficar menos funcional. Não tem condição. Não precisava nem de um litro de leite pra entrar no evento. O cara e pula o muro. Porque o Brasil também, todo mundo sabe, né? O Brasil é o único lugar que eu conheço que tem cambista em evento que a entrada é 1 quilo de alimento. Você chega na porta do churrascão solidário, tem a pessoa vendendo 1 litro de leite por R$12. Dá vontade de perguntar, é da teta da sua mãe, por um acaso? Pra custar R$12? É Parma Laura ou é Itambete, por um acaso? Cotocheila, talvez, não sei. Tem gasolina na porra do leite? Não tem a menor condição. O Brasil é muito absurdo. É muito absurdo. O Brasil é muito absurdo. Eu tava pensando sobre o cara do perdeu, o bandido que toma seu celular e fala perdeu, que deve ser daí que vem aquela expressão achado não é roubado, né? Eu, inclusive, acabei de achar um todinho na parte do Berg, que mora comigo na geladeira, então já que achado não é roubado, não tem problema nenhum. O Brasil, como eu já disse outras vezes, é o país onde uma lei pode não pegar, e eu tenho alguns exemplos de leis que não pegaram. Você sabia que desde 98 é exigido que as bicicletas tenham campainha, refletores e retrovisor? Mesmo assim, ninguém nunca teve a calóia apreendida por causa disso. Nem a CCzinha. Isso é só para quem é muito velho, inclusive. Tem também um decreto de 2008 que determina que os serviços de atendimento ao consumidor das empresas devem atender os consumidores em até 1 minuto, oferecer a opção de cancelamento logo no começo da ligação e resolver o problema em até 5 dias úteis. Eu arrisco dizer que nenhuma empresa nunca fez nenhuma dessas coisas. Não é nem que não fez alguma, nenhuma empresa nunca fez nenhuma dessas, eu não tenho a menor dúvida. Daria um Guinness, a empresa que tiver feito 2 dessas coisas é um recorde.
Pela lei, você também tem o direito a receber em dobro qualquer cobrança indevida que uma empresa tenha feito para você. Ao mesmo tempo, muitas vezes você não vai receber porque o juiz vai entender que não foi má fé, que foi apenas um erro da empresa. Só que se um erro acontece com muita frequência, não é um erro, é má fé. Porque, por exemplo, durante muito tempo, eu fui cliente da Oi. E muitas vezes veio cobrando a mais. Absolutamente nenhuma vez veio cobrando a menos. É uma forma de operação, não é uma coincidência, não é um erro. Tá muito clara a má fé e mesmo assim várias vezes eu me fudi. Outra lei é que se o estabelecimento não perguntar para o cliente se ele deseja o cover, o cliente não é obrigado a pagar. Gente, vocês querem assistir esse vídeo, né? Só para saber, é bom eu perguntar para me garantir aqui, inclusive. Outra questão relativa ao consumo, o consumidor ele não precisa pagar os 10% de gorjeta. E isso para mim é uma coisa que me deixa muito puto. 10% é um negócio que me deixa revoltado. Porque eu tô vendo o dia que o posto de gasolina vai colocar 10% também, porque o cara tá lá te atendendo. Isso não faz sentido nenhum. O cara, você já tá pagando pelo negócio, aí você paga 10% pra pessoa fazer o trabalho dela. Quem tem que pagar os 10%, quem tem que pagar a comissão, igual é com loja de roupa, é o estabelecimento, não você. Eu não tenho que pagar 10% a mais porque o cara fez o trabalho dele. É o trabalho dele, ele tá ali pra isso. A empresa tem que pagar ele por isso. Acaba que você tá pagando duas vezes pela mesma desgraça. Às vezes o atendimento nem é bom. Se tem uma coisa que me deixa revoltado é quando o atendimento é uma merda, e na maioria das vezes é uma merda, e mesmo assim eles cobram 10%. Eu fico muito indignado com isso. Quando isso começou, inclusive, eu nem pagava. Quando isso começou eu não pagava, só que aí com o tempo, como todo mundo foi aceitando, eu ia ficar sempre como o cuzão que não queria pagar. Então aí eu acabei entrando na onda aí da sociedade, mas é uma revolta que eu ainda tenho. É algo que eu ainda vou mudar isso. E não vem me falar que é ponduragem minha, não. Talvez seja um pouco, mas é mais errado do que ponduragem. Eu sou pão duro, sou, mas é mais errado do que eu sou pão duro. Então tem que acabar. Outra lei é que os estacionamentos são sim responsáveis pelos objetos deixados dentro do veículo. Ao mesmo tempo, em qualquer estacionamento que você chegar, você vai ver uma placa ou uma pintura tosca na parede dizendo: não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Ou seja, eles sabem que eles estão errados, mas mesmo assim eles colocam isso porque vai que cola, né? É tipo a pessoa, o marido ou a esposa da pessoa chega mais cedo em casa, aí pega a pessoa traindo na própria cama dela, e aí a pessoa fala: não, eu não tô traindo não, porque eu não sou responsável por pessoas deixadas na minha cama. Tem também uma lei que diz que a fila do banco não pode passar de 15 minutos. Essa é a piada mesmo. Então é isso, não esquece de se inscrever, isso é muito importante, se inscreve aí no canal para acompanhar sempre os vídeos, ativa aquele sino que tá em algum lugar que eu nunca sei, mas tem algum lugar aí que eu sinto pra você receber a notificação de quando tem vídeo novo, pra você não perder nenhum. Curte, comenta, manda pros amigos também, que isso tudo me ajuda demais. Quer saber quando tem show meu, show de stand-up meu, onde vai ter show, quando vai ter na sua cidade? Acessa aí, minha agenda tá aqui embaixo se você estiver vendo o vídeo no YouTube, ou então no meu Instagram, @BrunoCostoli, que todo post eu coloco lá onde vão ser os próximos shows, aí você fica de olho lá. E se você quer inclusive ver meu show na sua cidade, o que você pode fazer que mais ajuda para isso acontecer é mandar os amigos daí me seguirem, manda os amigos se inscreverem aqui no meu canal, que eles vão ver meus vídeos. Pode ser que eles gostem, se eles gostarem, eles vão passar a comentar e tal, querer show na cidade deles também, isso, que é a sua também, e aumenta a chance de eu ir fazer show na sua cidade, porque quanto mais gente daí tiver me acompanhando, mais sentido faz eu ir fazer show, né? Não faz sentido eu ir fazer show para uma ou duas pessoas. A não ser que vocês queiram pagar tudo sozinho, mas eu acho que não, acho que vocês não vão querer. Também não vale tanto assim, né?